Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse dia do meio ambiente, dia 5 de junho, para a gente meditar um pouquinho de uma área da cidade que eu estava vendo, meu objeto de estudo, que eu acredito ser muito importante para a gente poder compreender o quanto é complexo essa situação do meio ambiente quando a gente vive numa área urbana, quando a gente vive em grandes aglomerados humanos. E aí eu vou me apossar aqui do nosso Google Map e compartilhar com vocês, para a gente compreender um pouco melhor e compartilhar com vocês um pouco dessa minha inquietação no que diz respeito. Particularmente, a gente vai focar num rio chamado Rio Sarapuí, né, que ele nasce aqui na Serra de Bangu e ele deságua aqui na Baía de Guanabara, ou melhor, no Rio Iguaçu, e aí automaticamente na Baía de Guanabara, mas já já a gente já vai chegar ao ponto na qual nós queremos falar. Só para a gente se situar aqui, a gente está na cidade aqui do Rio de Janeiro, parte da Baixada Fluminense, o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó-Mendanha. E aqui toda a região da Baixada Fluminense e as outras baixadas, Baixada de Jacarepaguá, de Bangu, de Santíssimo e tudo mais. E a gente vai se deter justamente nessa área aqui do Rio Sarapuí. O Rio Sarapuí ele nasce aqui na Serra de Bangu, a cerca de 900 metros de altitude, tem cerca de 36 quilômetros no total, e ele vem passando aqui recebendo diversos afluentes, né? O Rio Viegas, o Rio das Tintas, e aí ele vem seguindo o seu curso, ele vem justamente aumentando o seu volume, né? Ele faz parte da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e faz parte da bacia hidrográfica, a subbacia também dessa região da Zona Oeste. Então a gente tem aí o Rio do Socorro, o Rio da Prata, outros rios que acabam desaguando nele. Então a gente vai dar um zoom aqui para a gente entender toda essa complexidade, né? A gente viu aqui que ele desce aqui da Serra de Bangu, ele vai chegando aqui nas baixadas, né, de Senador Camará, de Bangu, no centro de Bangu. A gente vai dar aqui um zoom maior para a gente poder ver. E aí observem a quantidade, né, de concreto, de asfalto que a gente coloca na paisagem e justamente a questão das moradias, das construções. Então, todas essas construções, com suas redes de drenagem e rede de esgoto, praticamente desaguando dentro do rio Sarapuí. Então, a gente já pode ter aqui uma noção da quantidade de poluentes que existe dentro desse rio, de matéria orgânica, de fósforo, de diversos elementos, né, vindo do próprio esgotamento sanitário que acaba agravando essa situação no rio. Então, aqui, na sua nascente, ele nasce muito bem com águas cristalinas, só quando ele encontra as áreas urbanas, ele começa a ser extremamente degradado. Então, isso não é um privilégio do Rio Sarapuí, na verdade, todos os rios da cidade do Rio de Janeiro, quando chegam na área urbana, eles estão completamente poluídos por falta de saneamento básico. A gente deixa as águas de esgotamento sanitário correr junto com a água pluvial e automaticamente essas vão cair dentro dos rios. Não é à toa que quando você vê um cano passa perto de um rio, não está nem chovendo, mas o cano está jogando água direto, aquilo ali dá para ver que é uma ligação clandestina. Então, visualizem bem toda essa gama, né, de aglomerado humano com diversas situações, tendo que lançar os seus dejetos dentro do rio Sarapuí, que quando ele passa, já passa muito mal cheiroso, né? E aí a gente chega aqui, mais um afluente que ele recebe, que é o Rio das Sardinhas, e mais um canal que deságua aqui na chamada Via 1,
E aí, minha gente, é aqui que eu gostaria de pensar com vocês. Pensar no seguinte, o rio Sarapuí ele pede socorro. E aí, nessa região aqui, ele consegue ter um alívio. Ele consegue respirar um pouco. Porque daqui, do finalzinho aqui do início do campo do Jericinó, no lado de Bangu, vou mostrar aqui para vocês uma visão mais do alto, vocês observem que ele vem passando por todo esse território aqui, que é um território militar, e vai continuar o seu percurso lá em Mesquita. Então, eu estava olhando, né, no Google Maps, vendo, e aí eu fiquei fazendo esse trajeto do Rio Sarapuí. Eu quero fazer esse trajeto com você. Observem aqui, minha gente. Ele vem aqui de uma área extremamente urbanizada e ele começa a entrar o quê? Numa área mais de vegetação aqui no sopé do maciço do Jericinó. E aí vocês veem que aqui a gente não tem, né, ação antrópica no Rio. A gente tem somente a floresta, a mata ciliar, conforme deveria ser, e ele vai correndo, ele vai correndo, ele vai seguindo o seu curso. Mesmo com a foto de satélite, dá para ver que ele continua com a sua coloração muito escura, fruto de toda essa poluição, seja ela de condomínios legalizados, casas legalizadas ou não legalizadas, comunidades, muito, muito poluído, né? São diversas ligações clandestinas que acabam degradando por demais. E ele vai correndo. Olha só a respirada que o rio Sarapuí dá, pessoal, justamente nessa parte do Jericinó Mendanha, do Jericinó, melhor dizendo, e ele todo esse curso, esse rio, ele respira diante daquilo que a gente faz com ele. E ele vem respirando. Eu vou afastar aqui um pouquinho para a gente poder chegar um pouco mais rápido. E aí ele começa a chegar aqui em Mesquita. Quando ele chega em Mesquita, ele recebe todo o tratamento que a gente acha necessário para ele. A gente chama de valão, a gente não chama pelo nome, porque a gente degradou tanto esse rio que a gente chama ele de valão. A gente joga cobertor, a gente joga travesseiro, a gente joga máquina de lavar, entulho, toda sorte de resíduos, sem falar nos resíduos industriais. A gente também acaba fazendo com que esse rio tenha essa situação aí, aumentando, né, a carga de proteínas que acabam provocando o aparecimento de algas, carboidratos, óleos, graxa, produtos, resíduos industriais, orgânicos, enfim, pesticidas por conta da própria questão do agrotóxico. E aí ele segue até aqui e finalmente ele encontra o Rio Iguaçu. Está aqui o Rio Iguaçu que ele encontra e automaticamente ele vem fazendo aqui, desaguando a sua jusante aqui na Baía de Guanabara, e o quanto de matéria orgânica vai sendo despejado tempo, mês e mês, dia após dia, do nosso trajeto que começou lá na Serra de Bangu, passou por diversos bairros, uma parte da Zona Oeste, ele respira aqui no Jericinó, e aí quando ele chega na Baixada Fluminense, ele recebe toda a sorte de poluição. Isso nos faz refletir do nosso modelo de vida que a gente tem feito, nos faz pensar de que cidade que a gente quer. Esse é um trabalho em conjunto, feito com as autoridades, feito com cidadãos comuns, as autoridades implementando o esgotamento sanitário de fato, cuidando da questão da habitação, tratando essa água antes de chegar no rio, para que quando ele venha chegar na Baía de Guanabara, ele venha chegar de maneira mais límpida,
porque os países europeus, alguns países asiáticos já estão fazendo isso, abrindo até oportunidade de se tomar banho nesse rio conforme era antigamente, mas o processo de urbanização, a pressão urbana, acabou provocando todo esse constrangimento e essa poluição nos rios. Então, nesse dia do meio ambiente, o meio ambiente ele tem todas as cores. Então, ele reflete a forma como a gente manuseia esses espaços. Porque o meio ambiente nós é que construímos. O meio ambiente não é aquilo que a gente destrói, mas aquilo que a gente constrói. E o que a gente está construindo nas nossas cidades, né? Eu dei o exemplo do Rio Sarapuí, porque aqui ele, entre aspas, ele dá uma respirada. Ele sai um pouco da bagunça que a gente arruma, que a gente faz, e depois ele volta novamente a encarar esses espaços na qual a gente não contempla esses condicionantes naturais. Isso são diversas partes na cidade, no maciço de Jericinó, no maciço da Pedra Branca, aqui com a Baixada de Jacarepaguá, aqui no maciço da Tijuca. Enfim, é dessa forma, infelizmente, que a gente trata os nossos recursos hídricos. Eu acho que a questão agora é a gente olhar para frente e ver o que a gente faz com esse modelo de vida adotado numa cidade consolidada. E aí os especialistas do tema e a geografia têm muito a contribuir com esse tipo de situação. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o Momento Geográfico, falando um pouquinho aí sobre uma reflexão sobre o meio ambiente, algo muito visível, muito prático e muito triste também para a nossa vida. Tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.